Tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico. Note, o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico está previsto dentro de uma regra que é o rol de procedimentos da ANS. Onde está isso? Está lá na regra, na DUT 74 do anexo 2 do rol. Mas, na prática, o que diz isso? Por que é tão difícil, muitas vezes, uma operadora de plano de saúde autorizar esse procedimento? Eu vou tentar explicar agora para vocês. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil, autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, esses tratamentos oculares com antiangiogênicos, eles estão previstos dentro da regra que a gente chama de diretriz de utilização da ANS. Que regra é essa? Vamos lá. Na descrição desse link aqui no YouTube, eu vou deixar para vocês o caminho para que vocês possam ler a regra, a fim de não ficar tomando o tempo de vocês aqui. Então eu vou mostrar didaticamente a vocês o que diz a regra, mas eu vou falar também sobre o que diz a lei, ok? Basicamente é o seguinte, essa regra, essa diretriz de utilização da ANS, ela prevê condições para que um paciente possa acessar esse tratamento. E que condições são essas? Elas estão ali estabelecidas dentro do anexo 2 da Resolução Normativa 465, que, como eu disse para você, estará aqui na descrição do vídeo. Mas, na prática, muitas das vezes, por alguma particularidade técnica ou alguma questão clínica, o paciente não atinge adequadamente todos os critérios da ANS para que ele acesse o tratamento. E o que faz a operadora de plano de saúde nesse caso? Nesse caso, a operadora de plano de saúde simplesmente diz então que ela não vai cobrir, que isso não tem cobertura obrigatória por ela, e então ela passa a recusar o tratamento com antiangiogênico, deixando o paciente, muitas vezes, à mercê da sua própria sorte. O que é preciso ficar claro aqui é que, embora essa seja uma regra de diretriz da ANS, a lei dos planos de saúde ela é superior a essa regra. E o que diz a lei dos planos de saúde? Ela basicamente diz que quando esse rol de procedimentos da ANS estiver em desacordo com a ciência, vale o que está na ciência e não vale o que está na regra da ANS. Então vamos pensar o seguinte, a regra da ANS é feita para um caso médio, para um caso padrão, para situações convencionais, mas a gente sabe que muitas vezes existem situações que fogem à média do caso, à média clínica. E aí, esse paciente, porque ele não atende especificamente essa diretriz de utilização da ANS, mas o caso dele, por exemplo, está em acordo com a ciência, ele ficará sem assistência? Ele vai ficar sem acesso ao antiangiogênico? Não. Ele não pode ficar sem acesso ao tratamento. E aí o que acontece? Aí vem a necessidade de que o médico que assiste esse beneficiário, faça um relatório clínico explicando que, apesar do caso não estar em acordo com a regra da ANS, é essencial que esse paciente tenha acesso ao tratamento. Porque ao explicar isso, o que a operadora de saúde vai ter que fazer? Bom, primeiro, ela pode provocar uma reanálise pela auditoria médica a fim de que possa entender, porque a operadora ela deveria se guiar pela lei. Se ela decidir seguir a lei, que é o que é correto, ela pode então olhar para esse pedido médico, para esse relatório que explica que o caso está em acordo com a regra da ANS e dizer: vou fazer a liberação. Mas vamos pensar então numa situação em que ele diz assim, não está em acordo com a regra. Não tem problema. Está em acordo com a lei? Está em acordo com a lei. Ok, a auditoria médica pode dizer então, não está em acordo com a regra da ANS, mas como a lei diz que eu devo autorizar tratamentos fora do rol, que estão em acordo com a ciência, e aqui há uma particularidade clínica que leva à indicação, eu farei a liberação desse tratamento também. A auditoria médica poderia fazer isso.
Evidentemente que isso não é comum, isso não é convencional, mas é claro que você pode tentar esse caminho antes de dar os próximos passos. Porque quais seriam os próximos passos possíveis? Os próximos passos possíveis são, se o caso está em acordo com a regra da ANS, faz muito sentido que você reclame, faça uma que a gente chama de NIP, né? Notificação de intermediação preliminar. Abra uma reclamação na ANS. Abra uma NIP na ANS. A NIP na ANS pode permitir, então, que a operadora de plano de saúde, via outras pessoas, via um outro grupo de pessoas que vão fazer uma análise disso, possa rever o seu caso. Ela vai ter, basicamente, 10 dias úteis para fazer a resposta para você, para dizer se ela vai liberar ou se ela não liberar. E se ela liberar, muito que bem. Surtiu efeito a sua reclamação na ANS e você fez muito bem em reclamar. E se ela não liberar? Olha, se ela não liberar, ao meu sentir é hora de você dar o passo 3, que é procurar um advogado especialista em plano de saúde que conheça a regra dos tratamentos oculares com antiangiogênicos, tá? Isso é extremamente importante, porque esse profissional vai analisar essa regra, ele vai então ver o relatório do seu médico e ele poderá então fazer uma ponderação de se está tudo certo, se está tudo completo, se é possível fazer a liberação disso, eventualmente até entrando com uma ação judicial e buscando a autorização disso para você na justiça. É uma análise cuidadosa e profissional, desse advogado, por exemplo, que pode permitir que a gente olhe para isso com muito cuidado, com muito critério e que explique adequadamente, então, quais são os caminhos que vão ser percorridos para buscar a liberação disso, se o caso até via uma ação judicial. E olha, existem profissionais experientes e especialistas em todo o Brasil, porque eu leciono em cursos de pós-graduação em todo o país, e tenho um grande orgulho de poder dizer que existem advogados que se formam conosco todos os semestres e que saem muito capacitados para entender isso. Portanto, se você não conhece você pode fazer isso online sem problema, porque como tudo é eletrônico hoje, como tudo isso hoje é feito eletronicamente, até um processo judicial, se necessário, é feito eletronicamente, você pode então consultar um profissional online, mandar os documentos todos por WhatsApp para ele, ele vai analisar e vocês vão fazer uma reunião, se encontrar no ambiente virtual, conversar, tirar suas dúvidas todas, ele entender as particularidades do seu caso, porque não importa qual é a operadora de plano de saúde, não importa qual é o tipo de contrato que você tem, se ele é empresarial, individual, coletivo, todas as operadoras de planos de saúde devem seguir a mesma lei e essa lei diz que, não estando no rol, mas estando em acordo com a ciência, ela diz que a operadora deverá fazer a autorização. E aí, claro, é muito importante que esse advogado conheça a regra, conheça a ciência e saiba até eventualmente onde buscar pareceres técnicos que possam subsidiar a indicação específica do tratamento ao seu caso. Eu desejo a você muito sucesso, que tudo fique bem. Se eu puder ser útil, mande aqui a mensagem para a gente, deixa aqui sua dúvida, que a gente é sempre um grande prazer poder interagir e tirar de todas as dúvidas daquilo que a gente disse aqui no vídeo. Muito sucesso e tudo bem. Até o próximo vídeo, que tudo fique bem por aí.